Quando eu era criança, morava eu, meu irmão, meus pais, meu pai e minha mãe, e minha avó. Meu irmão atingiu uma certa idade, aquela idade quando adolescente começa a criar asa e não para mais em casa. E certa vez o meu irmão não estava em casa e começou um temporal na cidade. Era raio para tudo quanto é lado, água que caía. E a minha mãe e a minha avó automaticamente entravam em desespero. Parecia que todos os raios que iam cair aquela noite ia cair na cabeça do meu irmão. O nome do meu irmão é Marcelo. Cadê o Marcelo? As duas desesperadas. A minha avó já começava a rezar. A minha mãe já acendia a vela para Santa Bárbara, que é a santa protetora das tempestades e dos raios. Invocava ela várias vezes, Santa Bárbara daqui, Santa Bárbara dali. Coitada da Santa Bárbara. E aquele desespero todo. Passava um tempo, meu irmão chegava, inteiro, seco, nada de mal tinha acontecido, nenhum raio tinha caído na cabeça dele, nenhuma correnteza tinha levado ele. Agora, o que provoca essa reação nas pessoas? A mesma coisa quando ele dizia que ia chegar 10 horas da noite, dava 10h15 nada, dava 10h20 nada, as duas já entravam em desespero. Era automático. Ligava para um, ligava para outro, naquela época não tinha celular, pegava o telefone, discava, porque não tinha tecla ainda, o telefone era de disco. Não, aquele não está não, aquele não está não. Pelo amor de Deus, o que aconteceu com o Marcelo? Passava mais 5 minutos, o Marcelo chegava, inteirinho. Esses desesperos que acontecem, não sei se alguém já viveu uma situação parecida com algum familiar, amigo, é uma chamada entropia psíquica. O que é essa entropia psíquica? É uma desordem mental. O campo mental fica desordenado, fica sem controle, é como um caminhão sem freio numa ribanceira. O campo mental fica totalmente solto. E os pensamentos que predominam em todos nós, seja numa situação dessa ou não, são os pensamentos negativos. A mente está solta, é natural do ser humano os pensamentos negativos predominar. E aí está o grande desafio, o controle desse pensamento, o controle dessa entropia, dessa desordem. O nosso campo mental, ele é vulnerável se nós não estivermos despertos e vigilantes. E quando acontece uma situação dessa, se existe cobradores espirituais em volta, para eles é uma alegria. Além de eles se alimentarem dessa energia negativa que o pensamento liberta, eles vão manifestar para que isso aumente, para que o desespero aumente. Então, muitas vezes, existem até situações de pessoas que pensam em suicídio, um exemplo, e o pensamento vira um balaio de gato. E se vem um debate mental, esse debate não deve ser promulgado, não se deve debater com o próprio pensamento. Essas situações e pensamentos, aqui no exemplo de suicida, quando a pessoa tem esse sentimento ou esses pensamentos, no mínimo tem 30 do plano espiritual em volta dela, alimentando isso. E muitas vezes a entidade, ela nem sopra no ouvido. Ela atua no campo mental, fingindo ser a própria pessoa. A pessoa acha que o pensamento é dela, mas na verdade ela está sendo atuada, ela está sendo assediada espiritualmente para ter pensamentos desse tipo.
E se a pessoa não tem um mínimo de proteção e comete um ato desse, no instante do ato, os 30 que estavam no campo mental dela sobem sobre ela como se fosse uma piranha, 30 piranhas em cima de um boi, como se fossem canibais. Destroem todos os corpos astrais dela, sobrando apenas uma partícula do consciente. E aí vai anos, séculos, para a pessoa se recuperar em locais nada agradáveis. Esse pensamento negativo, ele introduz uma vibração horizontal. Essa vibração horizontal impede as pessoas, quando elas precisam receber uma intuição, seja uma intuição do plano superior, seja uma intuição do próprio mentor. As intuições, os eflúvios espirituais, eles descem de forma vertical. E os pensamentos negativos na horizontal é como se fosse um obstáculo. Ou seja, como se fosse um cano de água entupido ou com sujeira. A água não consegue passar de forma eficaz e se passa, ela chega do outro lado suja. Assim é quando precisamos de uma intuição, quando precisamos de uma ajuda do plano espiritual que venha dessa forma. Se não estivermos com os pensamentos sob controle, dificilmente virá. E se virá, pode vir de forma desordenada, de forma a nos confundir. E a ideia não é a confusão. A ideia é a retidão dos pensamentos. Existe uma escola filosófica, já bem antiga, ela tem um termo que é o seguinte: verificai se o templo está coberto. Quando os trabalhos aqui no Farol são abertos, antes de abrir a porta para vocês, é feita uma preparação, é feita a proteção da casa, piso de aço, primeira laje de aço, segunda laje, uma cúpula de aço, paredes de aço, portal norte, portal sul. É uma verificação do templo coberto. Porém, em cima da superfície do nosso eu, além da superfície do nosso eu, no nosso interior existe um santuário. O verdadeiro templo somos nós. A verdadeira igreja somos nós. Cada um de nós é um templo, cada um de nós é uma igreja, ou seja, o nome que for, sinagoga, qualquer outra denominação. Toda vez que sairmos de casa, toda vez que acordarmos, entrarmos em qualquer lugar, temos que verificar se o nosso templo está coberto. O nosso templo físico, mental, emocional, nossos corpos astrais. Se está protegido, se fizermos uma oração, se a qualidade dos nossos pensamentos estão sob controle, se não estão soltos. Essa é a verdadeira verificação. A verificação da cobertura do nosso templo-corpo. Para qualquer atividade que formos exercer. Não existe nada que vamos fazer que não tenhamos que ter essa vigilância. Temos algumas atitudes para se libertar dessa negatividade ou para ter o plano mental, o campo mental sob controle. Claro que uma delas é a oração, a meditação, que é tão importante a meditação quanto a respiração. E na correria do dia a dia, muitas vezes, nem lembramos dessa tal de meditação. Através da meditação, a limpeza começa a ocorrer. E o mais importante de tudo, não só a oração e a meditação, é o nosso progresso moral. É a prática do bem constante. Oração, meditação, prática do bem constante. É o verdadeiro remédio para que possamos
nos desvencilhar dessas negatividades. É claro que quando existe uma legião de cobradores em volta, fora todo esse processo, existe a casa espírita, existe o encaminhamento das entidades para quem vem tomar o passe. E para quem não tem esse conhecimento, que não toma um passe, que não acredita nisso, ele não vai ser ajudado? Vai. A espiritualidade não desampara ninguém, mas vai depender muito da conduta dele, da prática do bem, do progresso moral. Outro santo remédio, tanto para o físico quanto para o corpo astral, é um remédio que muitas vezes até a mídia discorda, fala mal, para fugirmos dele, é o sol. Existe uma frase que quem toma sol, quem deixa o sol entrar, não deixa o médico entrar. É claro que não vamos ficar o dia inteiro torrando no sol. Não é essa a mensagem. Mas o sol é essencial. Muitas vezes saímos de casa, entramos no carro, entramos no trabalho. Claro que o trabalho é coberto, seja um escritório ou uma indústria. Saímos de lá, entramos no carro, do carro para casa, passamos o dia inteiro e não tomamos nem 5 minutinhos de sol. E a hora que, quando estamos no sol, está quente, deixa eu sair daqui. Então, o sol, ele nos dá energia vital para o nosso corpo astral. O alimento dá energia vital para o corpo e o ar para a alma. Mas nem o sol, nem o alimento e nem o ar são a energia vital. Eles são um transporte para que a energia vital venha até nós. A energia vital que nós recebemos do sol, recebemos pelos nossos chakras. Os chakras recebem essa energia e distribuem para os órgãos internos. E assim nos sentimos mais vigorados. É bem verdade que em dias nublados, nos sentimos um pouco apáticos, um pouco desanimados, quando ocorre 3, 4, 5 dias consecutivos nublado, chuvoso, sem sol. Quando o sol volta, parece que o vigor volta junto. Então só por aí, quem já sentiu isso, percebe a importância de tomarmos sol. Repetindo, claro, não é ficar o dia inteiro torrando no sol. Existe uma pesquisa de cada 55 pessoas que ficam doentes ou morrem, é por falta de sol. E uma morre por excesso de sol, porque fica o dia inteiro no sol. Aí é claro que é nocivo, mas na quantidade certa, ele é um santo remédio físico e espiritual. A conduta reta, para que nós possamos manter essa vibração elevada, fazer com que o nosso templo fique coberto, a nossa aura protegida, ela é primordial, 100% do dia. E aí é importante vermos como estão as nossas relações, o nosso convívio social, pessoal, profissional, aqueles que são antipáticos a nós ou não. Certa vez, na Idade Média, um discípulo foi até o seu mestre, dizendo que não suportava mais algumas pessoas que ele tratava como inimigo. O mestre olhou para ele e falou: eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar uma espada. Ele ainda não deu a espada, ele vai dar. Quando eu te der a espada, você vai até eles, decepa a cabeça deles, sem deixar cair no chão, deixa um pedacinho só para ficar pendurada, arranca o coração dele fora sem deixar jorrar sangue. Aí o discípulo olhou assustado,
o mestre olhou para ele e falou: só que aí você vai pegar, a hora que a cabeça dele estiver aberta, vai colocar as suas ideias positivas, harmônicas, e colocar a cabeça dele de volta no lugar. No coração você vai colocar amor. Amor, simpatia, alegria, e coloca o coração dele de volta no lugar. Porque essa espada que eu vou te dar não é feita nem de bronze, nem de aço, nem de prata, nem de ouro. Essa espada é feita de amor. O amor é a única frequência que pode nos tirar de uma situação ruim. E claro, o que se deriva dele, a alegria, a harmonia, tudo relacionado ao amor. Todas essas explicações, ela tem um contexto fundamental para que nós possamos ser donos da nossa mente. A vigilância, orai e vigiai, é fundamental. As atitudes, mesmo quando não tem ninguém vendo, estou longe de casa, estou numa situação aqui que está fácil, não tem ninguém vendo, minha mulher não está vendo, meu marido não está vendo, meu pai, minha mãe não está vendo, acho que não tem problema nenhum eu fazer o que eu estou pensando fazer. Um exemplo, nem sei o que a pessoa possa estar pensando em fazer. Só que no ato do feito, não precisa ter ninguém vendo. Existem metáforas em relação a isso. Existe um livro em branco onde tudo é anotado. Existe um olho que tudo vê. Mas isso são metáforas. Quando o feito ocorre, tudo é registrado em nossa aura, automaticamente, magneticamente, no nosso campo eletromagnético, tanto de mal como de bom. Então esses registros nos acompanham no decorrer das reencarnações. Uma hora a conta vai vir, e ela não vai vir por sorte ou por azar, é magnetismo. O que está lá impregnado na nossa aura, nós vamos atrair. Mas eu matei alguém numa vida passada, isso quer dizer que eu vou ser assassinado nessa vida? Não necessariamente, desde que haja um entendimento, haja a expansão da consciência, haja um progresso moral, haja a ajuda ao próximo. Essas energias vão se dissolvendo e aquilo que poderia ser passível de ser atraído já não vai mais ser. Os cobradores espirituais que porventura estavam perto de nós, como que eles nos encontram? Pelo magnetismo. É o magnetismo que está ali registrado. Ele não sai procurando aí mundo afora. A lei do karma, a lei da causa e efeito faz com que ele se aproxime. Então, queira ou não, o nome cobrador lhe dá o direito de cobrar. Se nós devermos para o banco ou qualquer outra instituição, eles vão ter o direito de nos cobrar. E temos que entrar num acordo e pagar. Assim acontece com o cobrador espiritual. Esse acordo é praticando o bem, ele não vai conseguir mais agir da forma que ele queria, encaminhando ele através do tratamento numa casa espírita. Assim, quando chegar o tal dia do juízo e o martelo dos nossos débitos cair sobre nós, que os nossos melhores advogados sejam o bem que nós fizemos em vida. Não existe advogado melhor do que isso. O bem feito. Existem situações fáceis, situações difíceis, ora está bom, ora está ruim, mas faz parte do mundo da terceira dimensão, faz parte do mundo dual. E
todo esse controle que é necessário ter mental é para que a frequência esteja em alta. Mediante uma escolha, possamos escolher o lado positivo. Dificuldade sempre vai existir. Esse é o desafio. As rosas também têm espinho. Então, se nós estivermos segurando os espinhos, vamos erguer um pouco mais as mãos e segurar as rosas. Vamos elevar a nossa frequência. E vamos entrar, tomar o passe com alegria, que é a vibração do amor, para que o resultado seja mais eficaz.